Hoje eu vou falar para vocês as 3 principais tecnologias de automação de teste, falar qual que eu gosto mais e qual que eu acho que vai crescer, né, em 2024 ou até mesmo nos próximos anos, tá bom? Lembrando que essa minha opinião ela pode mudar a qualquer momento, dependendo de qualquer uma das atualizações de qualquer uma das tecnologias, porém, eu acho que eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso e vou explicar para vocês o que eu quero dizer com ela. Então, time, eu sou o Manny, eu trabalho há mais de 8 anos como QA Engineer, eu moro e trabalho aqui no Canadá, e bora pro vídeo. Então tá, time. Primeira coisa que eu quero já tirar da caixa aqui para vocês. Quais são as tecnologias que eu tô falando? Quais são as tecnologias mais utilizadas no mercado atualmente? Então vamos lá. As tecnologias mais utilizadas, fiquem tranquilos que são só 3. Então a gente vai falar sobre 3 tecnologias, tá bom? Primeira de todas, Selenium. A segunda que eu vou falar é o Cypress e a terceira que eu vou falar é o Playwright, tá bom? Vamos então. Selenium. Selenium é a mais velha das 3, tá bom? A Selenium, inclusive, é justamente um dos motivos pelo qual tem tanta vaga e tem tanta empresa utilizando Selenium, porque ela é a mais antiga. Como ela é a mais antiga, ela teve uma adoção muito maior, né? Porque antigamente, principalmente quando eu comecei a testar, basicamente a gente só se falava sobre Selenium, tá? Depois de alguns anos que a gente foi começar a falar aí sobre Cypress, sobre Playwright, né? E aí você pode falar assim, ah, Manny, mas como assim antigamente era só Selenium? Mas e Nightbot? E WebDriver.io, e Capybara, e Serenity, nenhum desses daí é Selenium. É aí que você se engana. Selenium nada mais é do que uma IDE. Você está basicamente aí utilizando Selenium por baixo dos panos, tá? Então essas tecnologias, elas meio que são uma cobertura para o Selenium com coisas pré-programadas para te facilitar a automação, tá certo? E galera, vamos lá. Como o Selenium ele é uma tecnologia um pouco mais antiga, obviamente ela teve atualizações aí quando ela teve o Selenium WebDrive, ela teve grandes atualizações conforme os anos, e ela é uma ferramenta extremamente relevante. Além disso, Selenium é a ferramenta que, trabalhando com automação de testes para browsers, é a ferramenta que tem mais compatibilidade com diferentes linguagens. Então, por exemplo, Selenium você pode trabalhar com Java, JavaScript, TypeScript, Python, Ruby, C Sharp e também Kotlin. Então, como você pode ver, a gente tem aí uma grande quantidade de linguagens, isso é ótimo. Então, se você está utilizando Selenium, você pode escolher aí qual linguagem você quer utilizar para desenvolver o seu projeto, né, o seu projeto de automação de testes. Além disso, o Selenium também tem a maior variedade de navegadores, tá? Se eu não me engano, Playwright ele chega perto da mesma variedade, mas não é igual, acho que Selenium deve ter um navegador a mais aí. Porém, isso é, sim, um ponto muito positivo. Então, basicamente, Selenium trabalha com Chrome, com o Edge, com o Internet Explorer, Safari e Firefox. Se eu não me engano, o Internet Explorer para o Playwright, ele aí não vai ter, então você não vai ter como testar no browser do Internet Explorer, mas eu não acho que isso é um grande problema, né? E galera, o Selenium, ele foi muito utilizado, ele é uma ótima ferramenta, porém, ele infelizmente não foge aí do tempo, tá? Então, quais são os problemas que o Selenium vão trazer aí para o seu projeto? Primeira coisa de todos, tá? O Selenium ele é mais lento do que as ferramentas mais novas, né? Que inclusive eu vou comentar aqui. Selenium ele se comporta de forma mais lenta, ele vai fazer a automação de um jeito mais lento, né? Ele demora um pouco mais para poder encontrar os elementos, até porque você utiliza o Selenium, né, de uma forma remota, né? Então o Selenium ele funciona de forma remota ali para poder utilizar o seu browser. Então ele funciona fora do seu browser, ao contrário aí das outras ferramentas que a gente vai falar que eles trabalham dentro do browser mexendo direto no DOM. Tá bom? Além disso, o Selenium é muito chatinho de fazer um setup. Galera, eu falo isso, eu sei que parece bobo, porém, você consegue encontrar videoaulas aí de 1 hora instalando, né? Começando, fazendo o setup da sua máquina. É bem comum. E isso é meio ruim, principalmente se você está começando, principalmente se você quer fazer uma coisa o mais rápido possível, isso faz com que você tenha muita dor de cabeça. Eu não acho que é a melhor forma de se trabalhar, tá? Eu acho realmente que o setup de um projeto, apesar de ser feito uma vez, quanto mais simples, melhor. Além disso, o Selenium ele funciona de uma forma que ele fica flaky. O que é flaky? Significa, né, que o seu teste ele tem uma confiabilidade um pouco baixa. Por quê? Às vezes ele falha, às vezes ele não consegue achar certos elementos, e ele tem ferramentas um pouquinho ultrapassadas para você poder fazer isso. Isso faz com que seus testes possam ter uma probabilidade aí de ser mais flaky, né, de ter esses problemas de simplesmente falharem, né, essa automação simplesmente falhou, mas nada mudou na página, né. Isso pode acontecer com mais frequência. E galera, esse é o Selenium, ele é uma ótima ferramenta e vamos ver quem que vai ganhar a minha indicação, tá? Eu ainda vou falar sobre as outras 2 tecnologias e eu vou dar uma indicação de qual que eu acho que vai crescer mais
e qual vai ser a mais forte aí nos próximos anos, né? E qual é que eu gosto mais também. Então, time, segunda que eu vou falar aqui é o nosso queridinho Cypress, exatamente, galera. O Cypress, ele é uma ferramenta incrível. Eu tô cansado de falar ele aqui no nosso canal. Eu sempre falo sobre Cypress, eu falo o quão simples ele é. Mas vamos aí, vamos falar as coisas boas do Cypress. O Cypress, ele é uma ferramenta incrível de se trabalhar. É muito fácil de fazer um setup, é muito fácil de iniciar um projeto do zero, é muito fácil você iniciar um projeto mesmo às vezes até sem saber automação. Eu já tive aluno meu que começou a mexer com Cypress antes de aprender programação básica. Então, galera, é para vocês entenderem o quão simples Cypress é. Além disso, Cypress é extremamente rápido. Como eu disse, ele funciona dentro do DOM. E ele faz com que você consiga ler o DOM com muito mais facilidade, é muito mais fácil você conseguir achar os elementos, e além disso, isso ajuda demais naquele probleminha que eu falei sobre flakiness, né? Que é justamente aquele problema na qual o Selenium tem, de você não conseguir achar um elemento em certo momento do tempo, né? Então, ali ter aquele delay, às vezes o Selenium não ter a chance de achar um elemento, isso vai ser mais difícil de acontecer no Cypress. Cypress, ele tem uma comunidade incrível e super engajada, galera. Então, se você for procurar uma documentação do Cypress, se você for procurar aí como o Cypress funciona no próprio blog do time do Cypress, você vai ver que tem vários e vários posts explicando sobre o Cypress, falando como ele funciona, falando para que ele serve. E galera, isso é muito legal, porque faz com que você consiga aprender de qualquer lugar e você pode achar respostas rápido para alguns problemas que você encontrar no seu dia a dia. Além disso, né, caso você encontre um problema no Cypress, você pode falar diretamente com o time do Cypress para solicitar alguma alteração, né, ou até mesmo, né, algum bug que você achou para eles. Então esse tipo de suporte é muito legal e para o Cypress funciona muito bem. Porém, o Cypress também tem seu lado ruim. O Cypress, primeira coisa, ele só funciona com JavaScript ou TypeScript. Se você quer automatizar com Java, C#, Ruby, Python, não importa. Você não consegue, você só consegue utilizando o JavaScript. Isso faz com que, dependendo da empresa que você trabalhar, não seja tão viável, né? Apesar de que a grande maioria das empresas utiliza JavaScript em algum lugar do sistema delas. Porém, se você quiser trabalhar com outra linguagem, você não vai poder. Para trabalhar com Cypress, tem que trabalhar com JavaScript. Além disso, o Cypress tem um probleminha que, dependendo do seu nível, né, ou o nível do projeto que você está trabalhando, que você vai se incomodar, pelo menos eu me incomodei. O Cypress, ele é uma ferramenta cheia de opinião. O que eu quero dizer com isso? Cypress, ele vai funcionar de uma forma meio fechada. Então ele vai garantir que você trabalhe de uma forma que ele sabe como funciona. Então, por exemplo, né, dentro de um mesmo teste, você não consegue acessar duas URLs diferentes, tá bom? Pelo menos isso era uma coisa, né, era algo que acontecia aí nos anos passados, quando eu estava utilizando mais Cypress para projetos maiores, mas eu imagino que ele continue da mesma forma. Então, pro time do Cypress, o seu teste ele não pode sair do mesmo domínio. Então, por exemplo, se você for tentar fazer uma coisa e tentar acessar outro domínio no meio do mesmo teste, provavelmente você não vai conseguir, tá bom? Então, isso é uma coisinha que faz ele ficar um pouquinho chato de vez em quando, porém, não deixa de ser uma ferramenta super poderosa e que você pode construir automações incríveis e super poderosas e super rápidas também. Além disso, Cypress, na minha opinião, é a ferramenta mais simples de se aprender quando você está começando com automação, e ela te dá uma base muito legal para as outras ferramentas. Agora, time, a gente vai falar sobre a última tecnologia aqui. E a última tecnologia nada mais nada menos é que Playwright. Inclusive, Playwright é a mais nova delas, tá? Playwright é a tecnologia mais nova entre essas três. Ela foi recentemente desenvolvida. Ela começou a ser desenvolvida a partir de um fork no Puppeteer, que é uma ferramenta para controlar o Chrome, né, o browser. E galera, eu vou te dizer, o Playwright é uma ferramenta incrível. E na minha opinião, ele junta os melhores mundos do Cypress e do Selenium. E eu já vou te explicar o porquê. Primeira coisa, o Playwright, ele funciona em várias linguagens de programação, exatamente. Não são tantas quanto a do Selenium, mas ele não fica muito longe não. Então, por exemplo, para você trabalhar com Playwright, você consegue trabalhar com C#, com Java, JavaScript ou TypeScript, e Python. Então você consegue aí ver, né, que versus das 6 linguagens aí que o Selenium tem, a gente tem 5, que já é muito, muito bom, tá bom? E galera, outra coisa muito legal, o Playwright, ele tem aquela mesma liberdade que o Selenium tem. Lembra que eu falei que o Cypress, ele é um pouquinho fechado no mundo dele, né, um pouquinho fechado no framework que ele é? Exatamente. O Playwright não. O Playwright ele te dá aí uma abrangência muito maior e muito mais facilidade de fazer coisas. Ele é muito mais flexível do que o Cypress e, além disso, ele é tão rápido ou até mesmo mais rápido que o Cypress, tá?
A gente aí pode ter diferenças e tal, mas eu já ouvi isso, eu já ouvi falar que o Playwright ele consegue ser mais rápido do que o Cypress, tá bom? E Playwright, na minha opinião, ele tem uma documentação incrível. Talvez não seja tão incrível quanto a documentação do Cypress, porque a documentação do Cypress é boa demais, mas a do Playwright não fica muito longe, você consegue encontrar tudo o que você precisa lá. O problema é, Playwright ele é uma tecnologia mais nova e ele é uma tecnologia que ainda está crescendo bastante, tá? Então, ele talvez ainda tenha uma comunidade um pouco menor, então ele vai ter um pouco menos de suporte aí para caso você precise de alguma coisa ou encontre algum bug, porém isso não significa que eles não são ativos. Inclusive, o Playwright ele foi recentemente comprado aí pela Microsoft. Então, a gente tem aí um suporte de uma empresa gigantesca por trás de uma ferramenta de automação que vai ser utilizada aí na Microsoft com certeza, e com certeza pra frente ainda vai ter muito update, tá bom? Então, fiquem tranquilos que Playwright ainda vai crescer muito, com certeza. E time, outra coisa legal sobre o Playwright é que ele tem formas de gerar código, então você consegue gerar código simplesmente tocando, como se ele estivesse filmando o que você está fazendo ali. Ele também tem integrações ótimas com o VS Code, que você pode utilizar para poder rodar suas automações. Isso é ótimo. E, além disso, tá, galera? Ele também aceita grande parte aí dos navegadores. Então, se a gente for falar aí, eu acho que o único navegador que ele não vai acertar é o Internet Explorer, tá? Provavelmente ele também não vai ter Opera, esses outros. Porém, Firefox, Safari, né, que é conhecido como WebKit, Chrome, e até mesmo navegadores mobile, né, considerando como se fossem navegadores mobile, ele consegue fazer automação. Lembrando, não estou falando de testes de aplicativo, ele não faz automação nos aplicativos, ele faz automação nos navegadores de celular, tanto o Safari quanto os outros, né? Então, ele tem, se eu não me engano, ele tem o Chrome e o Safari para você poder fazer testes mobile. E galera, é uma ferramenta super nova, super gostosa de trabalhar, ela é super simples, fácil de fazer o setup, talvez não tão rápida de fazer o setup quanto o Cypress, tá? Porque o Cypress realmente é 2 cliques, mas é quase tão rápido. E é muito, muito bom de trabalhar, galera, de verdade. Eu tô trabalhando com ela já tem 1 ano e eu tô adorando. E aí, vamos agora que rufem os tambores. Qual será que é a tecnologia que eu acho que vai crescer mais no mercado no próximo ano? Eu acho que a tecnologia que vai crescer mais ainda assim é o Cypress. O Selenium ele já é uma tecnologia um pouquinho para trás, né, um pouquinho mais antiga. Ele tá tentando, né, vir com mais atualizações para poder chegar e encostar nessas duas amigas aí, que é o Playwright e o Cypress. Porém, ele ainda continua meio lento, o setup dele é meio duro, ele já é considerado uma tecnologia meio antiga, então as pessoas estão parando de adotar ele, é mais comum você ver projetos antigos com ele. Então, saiba que o Selenium já está ficando meio para trás, mas entenda que ele tem o seu valor, até porque, né, como eu já falei, tem muita empresa que ainda utiliza ele por causa de sistemas legados ou até mesmo automações que continuaram crescendo, tá bom? Agora, eu acho que o Cypress ele vai crescer mais do que todos justamente porque ele tem um time de marketing muito bom, a comunidade dele é muito boa, os blogs, os posts, os embaixadores do Cypress são incríveis e eles estão sempre postando coisas novas e, além disso, eles têm uma quantidade, né, uma quantidade aí de features novas vindo com muita frequência, tá? Então, se você acompanhar o blog deles, ou até mesmo o canal do Cypress, que é muito legal, você vai ver que eles postam bastante coisa. E isso é muito bom, porque garante que a qualidade da ferramenta seja incrível, né? E eu realmente gosto muito de Cypress, acho que Cypress é uma ótima tecnologia para você pegar em qualquer fase do projeto, e ela é super simples de iniciar, principalmente para você que está começando. Ah, Manny, mas e aí, você não escolheu o Playwright para sua empresa? Então significa que você não acha que Playwright vai chegar tão longe quanto Cypress esse ano? Não, eu ainda acho que Cypress ele tá com uma popularidade maior e eu vejo que existem mais adoção do Cypress para a maioria dos projetos do que para o Playwright. Porém, o Playwright tem uma coisa muito importante que é a variedade de linguagens que você pode desenvolver ele. E isso pode ser que mude aí as coisas nesse ano. Porém, eu ainda acho que o Cypress ele tem mais gás aí na parte, pelo menos na parte de marketing, na parte de comunidade, tá? Mas, sinceramente, eu vou falar que a minha ferramenta favorita para automação de 2023, dos últimos anos e provavelmente desse ano inteiro, foi Playwright. É muito gostoso criar automação com Playwright, é simples de entender, é fácil de fazer setup, qualquer um consegue entender. Além disso, tem várias linguagens, como eu já mencionei, não só JavaScript, né, apesar de eu usar em JavaScript. Então eu acho que, sinceramente, Playwright e Cypress vão crescer muito juntos, mas Cypress ainda vai ganhar. E Selenium vai ficar lá para trás, né? Ele vai começar a ficar cada vez menos sendo implementado, né? Principalmente em novos projetos. Então, time, essa é a minha opinião. Como eu já disse,
Isso tudo pode mudar dependendo de alguma atualização que qualquer uma dessas tecnologias fizer, ou até mesmo pode chegar uma outra tecnologia melhor ainda para fazer automações, tá? Aqui eu quis trazer mais informações sobre as tecnologias, né, as ferramentas de automação mais front-end, né, que você trabalha ali literalmente com browser, não necessariamente com back-end. Porém, se a gente também for considerar, eu sei que Cypress e Playwright eles têm formas de fazer requests na API, né, de forma nativa da própria ferramenta. O Selenium já não, tá? Então isso é outro ponto aí pra gente pensar. Mas essas três ferramentas são incríveis, se você sabe qualquer uma delas é muito fácil de migrar, saiba disso, elas são muito parecidas, principalmente se você manter a mesma linguagem. Então, por exemplo, você está trabalhando com JavaScript e Selenium, você vai ver que esse JavaScript Playwright não é tão diferente assim, e JavaScript e Cypress nem é tão diferente assim. É muito fácil de mudar, e eu falo isso por experiência, porque eu já trabalhei com Selenium e Ruby, já trabalhei com Selenium e Java, já trabalhei com Playwright e JavaScript, já trabalhei com Cypress e JavaScript, e todas são realmente muito similares e muito fáceis de aprender uma da outra. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E se você não está inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve. A gente está trazendo conteúdo todo dia aqui na Lumistech. Não perca, e os conteúdos são sempre feitos com muito carinho. Além disso, se você quiser, deixa um comentário com alguma dúvida ou alguma pergunta, ou até mesmo se você quiser falar que eu errei em alguma coisa ou quer tentar trazer uma correção, por favor, você é mais do que bem-vindo, os comentários estão aí para isso e a gente responde todo mundo que comenta, tá bom? Bem, time, eu espero que vocês tenham um ótimo ano e tchau, tchau!